Boa tarde, alunos. Eu sou a professora Edinalva, do curso Processos Gerenciais, da disciplina Introdução à Administração. Estamos hoje aqui para o plantão de dúvidas e antes vou estar revisando o conteúdo com vocês. Na primeira unidade, nós vimos alguns conceitos de administração. De acordo com o Caravantes, a administração é um processo de consecução dos objetivos organizacionais de uma maneira eficiente, eficaz e efetiva, por meio de planejamento, da organização, da liderança e de controle de recursos organizacionais. Desta forma, a organização, toda empresa, ela precisa de várias áreas para que a empresa, ela possa, de fato, atingir os seus objetivos, ou seja, conquistar os seus objetivos, né? E algumas áreas importantes, fundamentais dentro da organização, como por exemplo, a área do marketing, que vai estar atuando de forma com que se posicione o produto adequadamente junto ao mercado, se efetue um preço de venda adequado para os seus consumidores, o ponto onde vai ser de fato vendido esse produto, a promoção, a forma como qual a empresa ela irá promover aquele produto junto ao mercado consumidor. Uma outra área muito importante é de recursos humanos, que estará atuando toda a parte de pessoas dentro da organização, cuidando delas, gerenciando elas, nos seguintes aspectos: recrutamento e seleção, para que se de fato recrute o profissional correto e adequado para a função, treinamento, cargos e salários. Outra área muito importante também é de materiais, onde estará gerenciando e controlando os estoques, compras. A área financeira também é muito importante da organização, como fluxo de caixa, orçamento, né? E produções e operações, como que vai estar verificando toda a parte produtiva, né? E também há outras áreas importantes, como a área da qualidade, que vai estar verificando o produto, né? Se ele está atendendo aos requisitos e especificações do cliente, enfim. O foco do estudo da administração é compreender as organizações e suas relações com clientes, consumidores e fornecedores. Ou seja, a empresa ela vai estar atuando de forma que interaja com esses três personagens. Porque a empresa ela precisa do cliente, ela precisa do consumidor e também dos fornecedores. E como poder ser eficaz, eficiente na alocação dos seus recursos e eficazes a atingir os seus objetivos, para que possa sempre, de fato, atender à expectativa do cliente. O conceito de as organizações diante do material estudado, de acordo com Maximiano, em essência, as organizações são grupos, né, de pessoas que usam recursos materiais, como um espaço, instalações, máquinas, móveis, equipamentos e recursos intangíveis, como o tempo e o conhecimento. Ou seja, a organização ela precisa ter todo esse complexo para que ela possa produzir bens ou serviços e atender ao seu cliente. Na unidade 2, os conceitos práticas organizacionais, que visa o quê? Analisar as dimensões de planejamento, organização, coordenação e controle, promovendo a exploração do potencial desses conceitos quando aplicados ao gerenciamento das instituições de qualquer natureza. De qual forma? A empresa, ela sempre tem que planejar, organizar, executar, controlar. Nessas quatro funções gerenciais, ela precisa de pessoas interagindo. E essas pessoas estarão atuando em departamentos diferentes. Sejam elas pessoas que estarão
executando, ou sejam elas pessoas que estarão liderando uma equipe. Mas a organização como um todo, ela precisa ter o seu planejamento, a sua organização, a execução e o controle. E para isso, ela precisa de pessoas, de recursos também. O planejamento ele pode ser estratégico, uma abordagem na sua totalidade, ou seja, a direção da empresa, a presidência, efetua um planejamento estratégico, para qual a empresa ela quer caminhar, atingir os seus objetivos, onde ela deseja estar daqui determinado tempo. O tático é a interface entre o estratégico e o operacional, ou seja, são os líderes, são os gerentes, os supervisores que estarão ali no comando entre o planejamento operacional, que são as pessoas que estarão realmente produzindo o produto e o serviço, né, executando as suas tarefas ou operações, e entre o operacional e o estratégico, o tático vai estar efetuando aí a interface entre esses dois planejamentos. O planejamento ele pode ser através da análise do SWOT, né? Que são os pontos fortes, os pontos fracos, oportunidades e ameaças. É um importante instrumento dentro da organização, pois, utilizado para o planejamento estratégico, consiste em recolher dados importantes que caracterizam o ambiente interno. Nesse momento, a organização ela deve se olhar para si, dentro dela e verificar quais são os pontos fortes que ela tem e quais são os pontos fracos que ela realmente tem. Diante dessa análise, ela trabalhar para que os seus pontos fracos se tornem fortes, né? E quanto ao ambiente externo, a empresa ela deve olhar para fora dela e verificar as oportunidades que ela, diante do aquilo que ela oferece para o mercado, quais as oportunidades que ela tem e que ela pode conquistar, né? E as ameaças, quais são as ameaças do ambiente externo que possa vir, a interferir a ela, né? Isso é uma análise muito importante que a organização ela tem que fazer. Dessa forma, ela acaba se conhecendo. Na unidade 3, foi visto a administração e desempenho, que é os conceitos sobre administração e desempenho, destacando os princípios sobre a qualidade e desempenho, a partir dos referenciais das escolas específicas. Ou seja, nesse momento aí, é importante saber o que é eficiência e o que é eficácia, né? A eficiência é empregar os recursos para a ausência de desperdício, usar economicamente os recursos, utilizar menor a quantidade de recursos para poder produzir mais. E a eficácia é a capacidade de realizar resultados, de atingir metas, né? Atingir o grau de realização dos seus objetivos, capacidade de resolver problemas juntos aos clientes, né? A rapidez, a agilidade. Um exemplo aí de eficiência: minimizar os defeitos e retrabalhos, né? Evitando perdas, ou seja, dentro do departamento, dentro do processo, o que se pode planejar, efetuar para que minimize o defeito dos produtos, né? Acabados, produtos produzidos e os retrabalhos. E com isso, diante dessa análise, você atinge a sua eficiência. Um outro ponto também, outro exemplo, é implantar medidas que reduzam o consumo de recursos como energia. Ou seja, efetuando uma análise referente à energia, você será identificado o que é necessário para que se reduza a energia e, com isso, implementando as ações, depois de um período, a empresa vai atingir a eficiência.
E a eficácia? Quais os exemplos? Estabelecer metas de produção mensal, né? Metas de vendas, ter a agilidade de resolver problemas junto ao cliente diante de uma situação desconfortável, né? Nesse momento, a empresa, ela estando organizada, ela consegue atingir a sua eficiência e, consequentemente, a sua eficácia vai ser muito mais fácil de atingir. Na unidade 4, é estudado as abordagens da administração no decorrer da história, ou seja, volta um pouco na história da administração, né? Conhece um pouco as suas bases, o seu fundamento, para que hoje possamos entender o seu contexto. Então, nesse momento da unidade 4, é promover o estudo das perspectivas históricas da construção do campo teórico da administração, apresentando a perspectiva clássica das relações humanas, estruturalista e da burocracia. Na escola clássica da administração, o Frederick Taylor, né, ele estudou os tempos e movimentos. Na administração científica, a ênfase nas tarefas. O Henri Fayol, por sua vez, ele foi o pioneiro em descrever as funções da administração, na ênfase da estrutura. Na escola humanística, Elton Mayo, ele estudou o homem social, ou seja, o que levava a motivação do homem, né, a trabalhar, a participação em grupos sociais, a sua aprovação e o seu reconhecimento dentro de um grupo e uma sociedade. Na unidade 5, estuda-se a abordagem comportamental da história, que é promover o estudo das perspectivas históricas da construção do campo teórico da administração, apresentando aí a abordagem comportamental da administração e as suas teorias. Nesse momento da unidade 5, se estuda, no caso, a abordagem comportamental, entra na teoria da comportamental e a teoria do desenvolvimento organizacional. Na teoria comportamental, é a ênfase nas pessoas, mas dentro do contexto organizacional, ou seja, o comportamento delas dentro da organização, as atitudes, o que leva, o que move elas a interagirem com os demais clientes internos, que são pessoas de outros departamentos, né? Ou seja, faz um estudo dessa forma, nessa abordagem. E essa teoria, comportamental da administração, ela trouxe uma nova concepção e um novo enfoque dentro das teorias administrativas, abandonando as posições prescritas da teoria clássica, relações humanas, dando ênfase nas pessoas, mas no contexto dentro da organização. O motivo pelo qual elas agem e se comportam dentro da organização, de acordo aí com a visão de Chiavenato. Na teoria, nessa mesma teoria, é abordado também a hierarquia da necessidade de Maslow, ou seja, a pirâmide de Maslow, né? Essa pirâmide foi construída por ele, Maslow, na qual ele identificou o seguinte, que, primeiramente, o ser humano, ele precisa atender às suas necessidades fisiológicas, ou seja, ele precisa de alimentação, de descanso, de exercício, de abrigo. A partir do momento que ele, de fato, conquistou essa necessidade, ele se superou, se saciou, ele sobe, né? Ele pula para o nível de segurança, que é o ser humano, ele tem a necessidade de proteção contra o perigo, da ameaça, da privação, garantir um emprego. Nesse momento, a partir do momento que a pessoa ela consegue conquistar a segurança e a fisiológica, que são necessidades primárias, ele passa para o terceiro nível, que é as questões sociais. Nesse momento, as questões sociais, elas vão englobar a participação, a associação, a aceitação pelos colegas de trabalho, ou seja, ele estar ali interagindo, dele ser aceito, dele ser visto, dele ser reconhecido. Nesse momento,
quando o ser humano ele conquista mais esse estágio, ele vai para a autoestima. E na autoestima, o que ele visa? O status, o relacionamento, a aprovação, o respeito, a autoconfiança, a competência e o conhecimento. Nesse momento, quando o ser humano ele conquista essa aprovação, nesse estágio, ele entra para a autorrealização, ele se sente autorrealizado, porque ele conquistou todas as etapas de acordo com as necessidades que, conforme Maslow apontou, que são as fisiológicas, segurança, sociais, estimas e a autorrealização. Na teoria de desenvolvimento organizacional, ela vem embasar na capacidade de adaptação da organização frente às mudanças do ambiente, né, considerando uma nova visão da organização, o clima e a cultura organizacional. Toda empresa ela tem o seu clima, a sua cultura organizacional. No momento que é feita uma contratação de um colaborador, existe um período de adaptação. Porque aquele colaborador, ele precisa conhecer a organização, ele precisa entender os seus processos, conhecer como é que funciona, as suas particularidades. E também nesse momento, a empresa ela está atuando, trabalhando a todo vapor. Então, a cultura organizacional também vem de encontro do que a empresa, ela crê, quais são os valores dela, quais são as condutas dela diante das suas prestações de serviço e diante com os colaboradores e também com a sociedade. O iceberg da cultura organizacional, ele entra em dois aspectos, né? Dividido em dois aspectos, os aspectos informais e ocultos. E os formais e os abertos. Os informais, ele visa os padrões e influências e poder, percepções e atitude das pessoas, sentimentos e normas de grupos, crenças e valores, padrões e integração informais, normas grupais, relações afetivas, ou seja, são componentes invisíveis, né? São cobertos, afetivos e emocionais, né? Orientados para os aspectos sociais e psicológicos e aí dos indivíduos, das pessoas, né? Dentro da organização. Em relação aos aspectos formais, o que visa ser? São componentes visíveis, né? Publicamente, são explícitos, né? Orientados para os aspectos operacionais e das tarefas. Ou seja, a estrutura organizacional, como é que aquela empresa ela é composta, como ela está estruturada, quem são as pessoas, quem são as funções que respondem pelos seus departamentos e depois daquelas funções, quem são os seus subordinados, né? Os títulos e descrições de cargos, os objetivos e estratégias dentro da organização, a tecnologia, as práticas operacionais, como é que é o seu desenvolvimento, como é que é a sua estrutura, né? As políticas e diretrizes de pessoal, se existe aí uma política, um plano de carreira ou não. Os métodos e procedimentos, quais são, a sistemática realmente diária da organização para poder executar as tarefas. As medidas de produtividade física e financeira, ou seja, como é controlado, como é que funciona, como é que é feito compras, né, de uma matéria-prima. A partir daí, como é que é feito essa matéria-prima chega para o processo produtivo e se transforma de qual forma, né? Ou seja, tudo isso tem que ser de alguma maneira dentro da organização rastreada para que ela possa ter um gerenciamento. E o processo de mudança, segundo Levin, o que ele diz? O descongelamento, mudança e o recongelamento. Em que situação? No descongelamento, velhas ideias e práticas são derretidas, né, e abandonadas e desaprendidas, ou seja, ficam esquecidas. A mudança, ela visa o quê? Novas ideias, novas práticas, são exercidas e aprendidas através do quê? Identificação e internacionalização. Isso vem muito de encontro quando entra um colaborador dentro da organização para poder
iniciar o seu trabalho, né, ele é recém-contratado, ou quando a organização, ela de fato é uma empresa aberta, onde ela permite com que as pessoas, elas promovam a mudança, elas trazem, e a organização, ela apoia, incentiva e investe nessa questão. E o recongelamento. São novas ideias e práticas que são incorporadas definitiva ao comportamento das pessoas dentro da organização. E na unidade 6, estuda-se as perspectivas contemporâneas e aborda a administração. Nesse momento, o estudo das perspectivas contemporâneas de abordar a administração e a sua influência no cotidiano do gestor. Nesse momento, se estuda a teoria sistemas, que, de acordo com Caravantes, ele diz assim, que sistemas é qualquer entidade, seja ela uma entidade com fins lucrativos ou não, conceitual ou física, composta de partes interrelacionadas, né, interatuantes ou interdependentes, ou seja, dentro da organização existem seus departamentos, que por sua vez, esses departamentos, eles interagem entre si e, de alguma maneira, essa interação vai repercutir no seu ambiente externo, seja para o cliente, seja para a sociedade, ou seja para os órgãos governamentais. E a teoria da contingência, que o seu princípio é, não há uma melhor maneira de organizar, cada empresa tem a sua forma, a sua sistemática, e também uma determinada forma de organizar não será igualmente eficaz em todas as situações, ou seja, para cada realidade de cada organização é uma forma e uma maneira. Desta forma, eu concluo a revisão da unidade, de 1 ao 6, da disciplina Introdução à Administração dos Processos Gerenciais. Pessoal, este vídeo vai estar disponível no canal do YouTube, vocês podem estar assistindo lá. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, entre no ambiente virtual da disciplina Introdução à Administração e faça a sua questão, tá? Tire dúvidas, aproveite, tá? Boa sorte, bons estudos e até!